De antemão, dou as boas-vindas a todos os que já estão conosco, todas e todos, sejam muito bem-vindos ao evento de hoje e passo, então, a realizar a abertura oficial, digamos assim. Os indicadores sociais mostram um fosso enorme de desigualdade entre negros e brancos. Estatisticamente, pobreza no Brasil permanece como sinônimo de negritude. Com raras exceções, quanto mais negra a cor da pele, maior é a chance de uma pessoa ser pobre. Os descendentes de africanos ganham menos, moram em habitações mais precárias, estão mais expostos aos efeitos da violência e da criminalidade e têm menos oportunidades em todas as áreas, incluindo emprego, saúde, educação, segurança, saneamento, moradia e acesso aos postos da administração pública. Eis um trecho de Escravidão, volume 3, publicado em 2022, livro de Laurentino Gomes. Com essas palavras como epígrafe, digamos assim, do evento de hoje, informo que é com alegria que o Museu da Justiça, com o objetivo geral de fomentar, em especial, aproximações entre o direito e as demais humanidades, dá continuidade às atividades do programa Humanitas, ciclos de diálogos interdisciplinares do Museu da Justiça, cujas ações têm o propósito específico de promover a cultura humanística, filosófica, científica e artística. Nesta 22ª edição, em comemoração ao Dia Nacional de Combate à Discriminação Racial, 3 de julho, Dia do Nascimento de Nelson Mandela, 18 de julho, e Dia da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha, dia 25 de julho, realizamos em formato virtual, neste dia 19 de julho, às 16 horas e alguns minutos, a palestra intitulada Por uma Segunda Abolição, que será proferida pelo escritor, jornalista e conferencista Laurentino Gomes, autor, dentre outros livros, da célebre trilogia Escravidão, que teve seus volumes publicados, respectivamente, em 2019, 2021 e 2022. Paranaense de Maringá e 8 vezes ganhador do Prêmio Jabuti de Literatura, Laurentino Gomes tornou-se nacional e internacionalmente conhecido a partir da publicação do livro 1808, lançado em 2007, sobre a fuga da corte portuguesa de Dom João para o Rio de Janeiro. Prêmio de Melhor Ensaio de 2008, concedido pela Academia Brasileira de Letras, e Livro do Ano na categoria de não ficção do Prêmio Jabuti de Literatura. Ainda em 2008, a revista Época elegeu Laurentino uma das 100 pessoas mais influentes do ano, pelo mérito de conseguir vender mais de 500 mil de exemplares de um livro sobre história do Brasil. Na sequência, o autor lançou as obras 1822, publicado em 2010, sobre a independência do Brasil, 1889, lançado em 2013, sobre a proclamação da República, a referida Escravidão, trilogia Escravidão, além de O Caminho do Peregrino, seguindo os passos de Jesus na Terra Santa, de 2015, em coautoria com Osmar Ludovico da Silva. Os livros de Laurentino Gomes estão publicados no Brasil, em Portugal, nos Estados Unidos, na China e na Rússia. Formado em jornalismo pela Universidade Federal do Paraná, UFPR, com pós-graduação em administração pela Universidade de São Paulo, USP, fez cursos na Universidade de Cambridge, Inglaterra, e na Universidade de Vanderbilt, Estados Unidos da América. Trabalhou como repórter e editor em vários órgãos de comunicação do Brasil, incluindo o jornal O Estado de São Paulo e a revista Veja. É titular da cadeira 18 da Academia Paranaense de Letras. Após a palestra, o escritor o escritor será entrevistado e, em seguida, o público poderá conversar com o convidado e ou lhe direcionar perguntas. Os ciclos humanitas objetivam difundir e realçar noções ético-humanísticas em apoio ao amplo esclarecimento sociopolítico imprescindível ao exercício democrático da cidadania. O evento conta com o apoio das equipes de produção e do Educativo do Museu da Justiça, da minha coordenação, WB Lemos, e a de Ricardo Vieira Lima.
É doutora em literatura comparada pela UERJ e integrante do corpo de instrutores da Escola de Administração Judiciária. Em 2014, na verdade, quer dizer, essa faz parte da minha biografia, no caso, né? Eu sou um dos colaboradores aqui, um dos coordenadores, né? Publiquei o livro, né, Rasga Mortalha. Ricardo Vieira Lima é poeta, crítico literário e jornalista, doutor em literatura brasileira pela UFRJ e editor assistente da revista Fórum de Literatura Brasileira Contemporânea, a UFRJ. Ricardo organizou e prefaciou os livros Anos 80, da coleção Roteiro da Poesia Brasileira, 2010, e Poesia Completa, de Ivan Junqueira, lançado em 2019, em edição conjunta da editora portuguesa Glaciar com a Academia Brasileira de Letras, a ABL. Seu livro Arite, Poemas Escolhidos, 2021, ganhou os prêmios Ivan Junqueira da Academia Carioca de Letras, a ACL, e Jorge Fernandes, da União Brasileira de Escritores, seção Rio de Janeiro, a UB-RJ. Então, nós faremos a mediação, os coordenadores, e ditas essas palavras de abertura, passo a palavra aqui, inicialmente, ao Ricardo. Sejam todas e todos muito bem-vindos, bem-vindas. Obrigado, Lemos. Primeiramente, boa tarde, Laurentino Gomes. É uma alegria e uma honra poder te receber aqui no nosso evento. Você veio para brilhantar bastante o Humanitas. Boa tarde, Lemos. Boa tarde, produção, Sara, Isadora. Boa tarde a todos que já estão aqui nos assistindo. É uma honra realmente poder contar com você, Laurentino, e eu gostaria de lhe passar a palavra para que você proferisse a sua fala relativa a esse assunto, que é o por uma segunda abolição. Bem, boa tarde. Queria agradecer primeiro o convite do Museu da Justiça, do Poder Judiciário do Rio de Janeiro, o meu amigo Ricardo Vieira Lima, professor Lemos, que eu conheço hoje, nós não tínhamos nos encontrado ainda, é um prazer, uma honra para mim. E agradecer a todas essas pessoas que estão participando, já recebi aqui alguns elogios, sem falar nada, já recebi alguns elogios aqui no chat. Então, agradeço muito. Bem, eu acho que nós poderíamos começar com uma pergunta, né? Por que estudar história hoje? É importante levar em conta que história não é apenas uma ferramenta de entretenimento para estudar curiosidades a respeito de personagens pitorescos, interessantes, às vezes até bem-humorados, né? Como o Dom João, que comia franguinhos e não tomava banho. Claro que existe muita coisa peculiar, interessante, até bem-humorada na história do Brasil e na história da humanidade. Mas a história tem uma outra função social, que é formar identidade, formar consciência a respeito de nós mesmos. Especialmente numa época em que predomina o negacionismo. Negacionismo contra a história, contra os fatos do passado, contra o Holocausto, contra a escravidão, contra o racismo, contra as grandes injustiças da nossa história, um negacionismo contra a ciência, contra o conhecimento. Então, assim, estudar história, eu diria assim que é um instrumento de sobrevivência nesse mundo de fake news, de negacionismo e de retrocesso mesmo, de volta de regimes, de ameaças totalitárias, de um populismo desenfreado que ameaça a democracia em vários países do mundo. Então, estudar história é fundamental. Mas eu diria que dentro da história existem muitas maneiras de olhar o passado, né? Você pode olhar, por exemplo, a história do Brasil pela perspectiva de Portugal, ou pela perspectiva da história da Europa, como é que os acontecimentos na Europa influenciam a chegada dos portugueses ao Brasil e o seu desenvolvimento como colônia portuguesa. Você pode olhar a história da perspectiva das mulheres, que são
protagonistas escondidas, que raramente aparecem como agentes da história, dos indígenas que foram dizimados, que foram expoliados nos seus territórios, nos seus direitos, na sua própria sobrevivência. A história pela perspectiva da economia, da medicina, da engenharia, da tecnologia, da ciência. Existem várias maneiras de olhar a história. Isso é o que torna a história uma das disciplinas mais fascinantes, né? Porque ela sempre comporta novas visões, novas interpretações, novas narrativas. Mas eu diria assim que muda completamente a nossa maneira de ver a história do Brasil ao observá-la pela perspectiva da escravidão, que é um assunto a respeito do qual nós criamos vários mitos. É um processo de auto-engano, né? Então, é muito comum, por exemplo, era, pelo menos até muito recentemente, comum dizer que a escravidão no Brasil foi patriarcal, boazinha, que o relacionamento entre senhores escravistas e homens e mulheres escravizados não era tão brutal quanto em outros territórios escravistas. Eu diria assim que é uma visão que emerge muito fortemente na obra-prima do Gilberto Freire, Casagrande e Senzala. Essa convivência mais ou menos harmônica entre escravizadores e escravizados sob o sol e a brisa dos trópicos. O que levou também a um segundo mito muito forte, até recentemente, segundo o qual o Brasil seria uma grande democracia racial. Nós não teríamos problemas de conflito, de identidade racial, como haveria, por exemplo, nos Estados Unidos. Então, como a nossa escravidão teria sido boazinha, branda, o Brasil hoje seria um território, um ambiente de convivência relativamente pacífica entre os ex-escravizadores e os ex-escravizados. São dois mitos poderosos e que têm consequências na maneira como nós vemos a nós mesmos, como nós construímos a nossa identidade passada, mas também presente, e se nós não corrigirmos isso, também a nossa identidade futura, porque a maneira como nós observamos a história e construímos a nossa identidade presente afeta as decisões políticas que nós vamos tomar em relação ao futuro, o nosso comportamento. Então, esse é um outro aspecto interessante da história, né? Ela não tem a ver apenas com o passado. Existe um reflexo no presente e um desdobramento no futuro. O passado, o tempo todo, está construindo a história do presente e a história do futuro. Por isso que é muito importante estudar história, especialmente numa democracia em que, pela primeira vez, nós somos todos chamados a participar da construção do futuro, tomando decisões fundamentais e sendo chamados a responder perguntas que o Brasil faz a respeito de si mesmo. Será que nós somos mesmo uma democracia racial? Ou nós somos um dos países mais racistas do mundo, porém de forma disfarçada, de forma não assumida? Será que a escravidão realmente ficou no passado, no dia 13 de maio de 1888, a data da Lei Áurea? Ou não, ela continua no presente na forma de uma herança perversa, de profunda desigualdade social entre os brasileiros, de falta de oportunidades, e isso compromete o nosso futuro. Que decisões nós podemos tomar hoje para corrigir esses problemas do passado? Então, vocês observem que, ao estudar a história, nós nos tornamos cidadãos mais bem habilitados a responder aos desafios que a democracia nos impõe. Porque se você tem uma visão torta a respeito do passado, as decisões, as escolhas que você vai fazer na hora de botar a cédula na urna, provavelmente também serão tortas, serão erradas, inadequadas. Então, eu diria assim, que num ambiente de democracia, uma ditadura nem se fala, porque o ditador impõe o que a gente fez no passado, na forma de criação de mitos, impõe a censura do presente e impõe os rumos do futuro. Mas numa democracia, estudar história é absolutamente fundamental.
para nós nos tornarmos cidadãos mais maduros, brasileiros melhores do que nós fomos e somos hoje. Então, assim, se nós sonhamos com um Brasil melhor, estudar história é importante. Estudar história pelo viés da escravidão é absolutamente fundamental, porque muda a maneira como nós entendemos o nosso país até aqui. Então, vamos agora para o nosso tema, né? A escravidão. É importante, vamos a alguns números primeiro. O Brasil foi o maior território escravista do hemisfério ocidental por mais de 350 anos. Estima-se que 12 milhões e meio de africanos, homens e mulheres, foram embarcados em navios negreiros entre a chegada dos europeus na América e a Lei Áurea de 1888, que foi a última, o Brasil foi o último país a acabar com a escravidão na América. 12 milhões e meio. Desse total, 10 milhões e 700 desembarcaram. 1 milhão e 800 mil morreram na travessia do Atlântico. É um número tão grande que, se você dividir pelo número de dias ao longo de 350 anos, isso dá, em média, 14 cadáveres lançados ao mar todos os dias ao longo de 3 séculos e meio. Ao ponto no primeiro volume de Escravidão, eu falo de relatos a respeito dos cardumes de tubarão que se aglutinavam ao redor dos navios negreiros e, às vezes, seguiam essas embarcações no oceano à espera desses cadáveres que seriam lançados ao mar. Então, esses são os grandes números: 12 milhões e meio embarcados, 10 milhões e 700 desembarcados na América, 1 milhão e 800 mil mortos na travessia do Oceano Atlântico. O Brasil sozinho recebeu 4,9 milhões de pessoas escravizadas, o que dá 40% do total embarcado na África. Todos os nossos ciclos econômicos, da exploração do pau-brasil, passando pelo açúcar, pelo ouro, pelo diamante, o tabaco, o algodão, a pecuária, a agricultura, o charque, o café no século XIX, foram construídos e mantidos à custa de trabalho cativo, de mão de obra escravizada. O Brasil foi construído por pessoas escravizadas. Tudo no Brasil, até o final do século XIX, era baseado em exploração de mão de obra cativa. Mas é importante também, e é por essa razão que o Brasil foi o último país a acabar com o chamado tráfico negreiro, pela Lei Eusébio de Queiroz, de 1850, e o último a acabar com a escravidão em 1888. Eu diria assim, o Brasil estava viciado, né? Como se fosse um dependente químico, viciado em escravidão, e não conseguiu se livrar dessa terrível tragédia humanitária até o limiar do século XX. Há consequências políticas importantes na história da escravidão, como eu vou explicar depois. A escravidão meio que condiciona todos os nossos grandes eventos históricos. Você não consegue entender a guerra contra os holandeses, a Inconfidência Mineira, a independência, os conflitos do período da regência, o funcionamento do Império Brasileiro e a chegada da República, sem observar a escravidão. A escravidão é como se fosse o fio condutor da nossa história. Todos os nossos grandes eventos estão direcionados e condicionados pelo ambiente escravista. Mas é muito importante levar em conta que, antes de negra e africana, a escravidão brasileira foi indígena. Tão logo os portugueses chegaram ao Brasil, com Pedro Álvares Cabral, em abril de 1822, eles fizeram todos os esforços para escravizar os indígenas. Aliás, existem casos pitorescos, né? A primeira carga de pessoas escravizadas a cruzar o Oceano Atlântico não foi de africanos indo para o Brasil, mas uma nau que saiu de Salvador em 1511, de propriedade de um cidadão chamado Fernando de Noronha,
que hoje dá nome ao arquipélago lá na costa de Pernambuco. Ele era sócio de um banqueiro florentino, de Florença, chamado Bartolomeu Marchione, e esse navio levava uma carga de toras de pau-brasil, peles de onça-pintada, papagaios e um grupo de índios, de indígenas, né, que seriam leiloados em Lisboa depois da chegada a Portugal. Então, esse é o primeiro registro de tráfico de seres humanos escravizados na história do Brasil. Alguns anos mais tarde, existe um outro registro de leilão de indígenas brasileiros em Sevilha, na Espanha. E a escravidão indígena teve números assim industriais. Numa única incursão pelo interior do norte e do oeste do Paraná, que era o território de Guaíra, no século XVIII, o Raposo Tavares, o bandeirante século XVII, Raposo Tavares escravizou e levou para São Paulo 50 mil indígenas. Levou para serem comercializados em São Paulo, que, segundo o historiador Luiz Felipe de Alencastro, nasceu como uma feira de trato. Feira de trato era uma feira de pessoas escravizadas. Essa foi a primeira vocação econômica, a primeira atividade econômica da cidade de São Paulo, Campos de Piratini. Houve um massacre na chegada dos portugueses ao Brasil. Estima-se que, na época da chegada de Cabral à Bahia, existiriam entre 3 milhões e 5 milhões de indígenas. Quando Dom João chegou na mesma Bahia, em 1808, eles estavam reduzidos a cerca de 800 mil. Portanto, a gente pode dizer que o Brasil matou, em média, 1 milhão de indígenas a cada 100 anos durante o período colonial. Como morreram os indígenas? De três formas principais. Em guerras, ocupação dos seus territórios, escravização, mas principalmente o que o Alencastro chamou de um choque epidemiológico entre continentes que até então viviam separados, não se comunicavam. Então, junto com os europeus, chegou o sarampo, a varíola, a gripe, uma série de doenças, de febres, principalmente, que dizimaram os índios. Eles não tinham imunidades, né? Nós estamos bastante familiarizados com isso por causa da recente epidemia do Covid-19, ou seja, os indígenas foram dizimados por um choque epidemiológico. Eles morreram aos milhares logo na chegada dos europeus. Mas não foi só por isso que a escravidão indígena fracassou, né, entre aspas, do ponto de vista do escravizador. O professor Alencastro também fala da falta de um mercado organizado de fornecimento de mão de obra indígena. Já havia escravidão entre os indígenas brasileiros antes da chegada do Cabral, e era uma escravidão mais de natureza ritual, em que os inimigos eram mortos, inclusive consumidos em rituais canibais por razões religiosas. Mas não existia um mercado organizado de fornecimento de mão de obra escravizada. Na África, sim. E aí, interessante, e é uma outra conclusão, que já havia escravidão na África antes da chegada dos europeus, no século XIV, no século XV. Como havia escravidão em todas as partes do mundo onde houve registro de presença humana. Escravidão na Índia, na China, na Grécia, na Babilônia, no Egito, em Roma, na Europa, na Ásia, na América, onde há registro histórico de presença de civilização humana, houve escravidão. E antes da escravidão negra e africana, qualquer ser humano era candidato à escravidão. Qualquer ser humano, porque a escravidão sempre foi sinônimo do outro, o derrotado. As guerras entre esses povos da antiguidade produziam quantidades absurdas de pessoas escravizadas, né? Uma famosa peça teatral de Eurípides, chamada As Troianas, descreve o fim da Guerra de Troia,
e o lamento da rainha de Troia, que ia ser escravizada, ela e as suas princesas, pelos gregos. Como depois os gregos passaram a ser escravizados pelos romanos, pelos egípcios. Ou, por exemplo, um outro filósofo, o filósofo Platão, ele foi vendido como escravo numa viagem que ele fez à Sicília, antiga Magna Grécia, porque ele desagradou o soberano local, foi vendido como escravo e, para sorte dele, o comprador era simpatizante da sua obra e o libertou e ele voltou para Atenas. Mas vocês observam que assim, qualquer pessoa podia ser candidata à escravidão numa guerra. Os derrotados eram todos. O Júlio César, quando ele invadiu a Gália, onde é a França hoje, ele levou mais de 1 milhão de pessoas escravizadas de volta para Roma. A riqueza do Império Romano foi construída basicamente pela captura de pessoas escravizadas e também pela expoliação de suas riquezas, né? Mas existe, então, como havia escravidão em qualquer outra parte do mundo, também na África. Havia rotas, havia feiras de compra e venda de pessoas, havia compradores e vendedores, preços definidos, mas há uma novidade na escravidão africana em relação às outras formas de escravidão anteriores na história, que é o nascimento do racismo. Não, duas coisas. É a sua escala industrial, né? São 12,5 milhões de seres humanos que atravessam o Atlântico para produzir os primeiros bens de consumo de massa, chamadas commodities, né? O açúcar, o tabaco, o algodão, o café. Ou seja, são os primeiros. É um mercado global de consumo de bens de massa. Havia uma quantidade enorme de território que os europeus ocuparam, expoliaram dos indígenas, e para isso era necessário mão de obra cativa, e isso veio da África. Então, são números industriais, 12 milhões e meio de seres humanos escravizados, mas também para trabalhar em atividades que poderiam ser consideradas pré-industriais, né? Um engenho de açúcar no século XVI, na zona da mata de Pernambuco, tinha uma divisão do trabalho, de turnos, de tarefas, muito semelhante ao que haveria nas fábricas da Revolução Industrial da Inglaterra no século XVIII. A segunda novidade é o nascimento do racismo. A ideia de que os africanos e os negros eram candidatos naturais à escravidão. Isso tinha raízes até teológicas. Se dizia, por exemplo, se invocava nos tratados da época, filosóficos, nos sermões dos padres jesuítas, em documentos oficiais e bulas papais, se invocava, por exemplo, o mito da maldição de Cã. Eu já explico o que é isso. Logo depois do dilúvio, segundo a Bíblia, o Noé se tornou vitivinicultor, produtor de vinho. E lá pelas tantas ele ficou embriagado dentro de casa, chegaram os 3 filhos e um deles, o Cã, ridicularizou o pai. Ao acordar, o pai lançou uma maldição, dizendo que a partir de então, Cã e os seus descendentes, incluindo o seu filho Canaã, seriam escravos dos outros. E aí a tradição escravista, né, a ideologia escravista, associa os descendentes de Cã aos africanos, ou seja, eles foram para a África, se tornaram negros, e, portanto, por um desígnio divino, eram candidatos naturais à escravização. E é muito interessante observar que havia realmente, nas navegações portuguesas, um empreendimento religioso, de catequização, de evangelização dos infiéis, dos africanos, que eram considerados selvagens, bárbaros, praticantes de religiões demoníacas. Portanto, candidatos naturais à escravidão. Essa é a ideia, aí que nasce a raiz do racismo, que tanto nos incomoda hoje, né? A ideia de que os negros eram inferiores. Eu diria que hoje no Brasil, é só observar as redes sociais, o que se comenta lá, muita gente ainda acha que os negros não são dignos das mesmas oportunidades no Brasil, porque são inferiores, que o Brasil idealmente seria branco, de ascendência europeia. Essa ideia da inferioridade dos negros, que está na base, na raiz
da ideologia escravista que justificou o transporte forçado de mais de 12 milhões de seres humanos a bordo de navios negreiros rumo à América, 5 milhões ao Brasil, 4 milhões e 900, ela persiste na nossa cultura. A ideia de que o negro é inferior e que o negro não merece as mesmas oportunidades. Então, é interessante que existe uma ponte, né, que se pode fazer, estudando história, entre a ideologia escravista e a ideologia racista dos nossos dias. Uma é mãe da outra, uma é mãe e filha da outra. Então, assim, o Brasil foi o país que mais demorou a acabar com a escravidão. Todos os aspectos da vida social, econômica, política no Brasil eram regidos pela escravidão. Existem inúmeros livros que falam sobre isso. A construção do Brasil se deu sob pilares escravistas. Por exemplo, você não consegue entender a independência do Brasil sem estudar a escravidão. Em 1821, 1822, havia muito medo no Brasil. Eu diria assim, medo de duas naturezas. A primeira é que, se o Brasil fizesse uma independência republicana, como acontecia na América Espanhola, ou seja, se o Brasil se tornasse uma república, poderia haver uma guerra civil. Os caudilhos regionais iriam lutar entre si para defender os seus interesses, e o Brasil poderia se fragmentar numa constelação de 4, 5 países independentes. E a conquista da integridade territorial tinha sido uma das vitórias da ocupação portuguesa na América, manter o Brasil grande, unido, de dimensões continentais. Então, esse era o primeiro medo, o medo de uma guerra civil republicana que pudesse levar à fragmentação do Brasil. Mas tinha um segundo medo, que era de uma rebelião escrava. A imensa maioria dos brasileiros, na época da independência, era ou escravizada ou forra, recém-alforriada. Tinha conquistado a liberdade recentemente. Eram pessoas negras ou mestiças, 99% analfabeta, completamente abandonadas à própria sorte, mas os brancos eram minoria. Então havia o grande medo, na época da independência, do chamado haitiísmo. O que é o haitiísmo? O eco de uma rebelião de negros contra brancos no Haiti, vizinho da atual República Dominicana, né? A Ilha de São Domingos é dividida em dois países, o Haiti e a República Dominicana. O Haiti era francês, a República Dominicana é espanhola. No Haiti, durante a Revolução Francesa, durante o tumulto da Revolução Francesa, os brancos começaram a lutar entre si, olha o fantasma, né, da Guerra Civil Republicana no Brasil, e os negros escravizados pegaram em armas, foram convocados para essa luta entre os brancos e mulatos, os mestiços, e trucidaram os colonos. Houve um banho de sangue na independência do Haiti, que é o primeiro país da América a conquistar a sua própria, o primeiro e único país da América a conquistar a sua própria independência numa rebelião escrava. E havia muito medo de que isso se repetisse no Brasil. Então havia um precedente. Então, diante desse clima de medo, a elite brasileira, constituída por senhores de engenho, mineradores de ouro e diamante, charqueadores no Rio Grande do Sul, pecuaristas, cafeicultores, comerciantes, traficantes de escravos, que era a principal atividade do Brasil na época da independência, optou por uma ruptura conservadora. O Brasil, assim, a independência do Brasil, há um rompimento com os vínculos com Portugal, mas não muda nada. O analfabetismo continuou, o latifúndio continuou, a escravidão continuou, o tráfico de pessoas escravizadas continuou, ou seja, o rompeu seus vínculos com Portugal, mas manteve inalterada a estrutura social vigente. Esse é um pacto que nasce entre a elite rural escravagista brasileira e o trono. Um apoiava o outro e um não mexia nos interesses do outro.
Assim, o imperador Pedro II, que é um homem que hoje aparece na literatura, nas suas biografias como um homem ilustrado, amante de filósofos, escritores, poetas, ajudou Graham-Bell a divulgar a invenção do telefone na Feira da Filadélfia, em 1876, ou seja, como uma vitrine de um país branco, europeu, imperial e civilizado. Mas o seu império, a realidade no império das ruas, nas lavouras do Brasil, era de pobreza, analfabetismo e escravidão. Essa era a realidade, né? Por isso que no livro 1889, depois eu repito isso no terceiro volume de Escravidão, eu falo de uma miragem, né? Entre um Brasil que tentava ser branco, europeu, obviamente masculino, patriarcal, civilizado, tinha uma arquitetura imperial, tinha leis imperiais, a corte do Rio de Janeiro e de Petrópolis mimetizava a corte de Versalhes, de Schönbrunn e de Londres, mas a realidade verdadeira brasileira nas ruas e no campo era de escravidão, pobreza e analfabetismo. Portanto, uma dissonância, né? Um descolamento na realidade brasileira. E talvez, se a gente for a Brasília hoje, a gente vai ver esse descolamento, né, entre o Brasil de Brasília e o Brasil real, e um não conversa com o outro, mas isso é assunto para outra live, outra palestra. Mas essa era a realidade, né, uma miragem na paisagem brasileira. Isso fez com que o Brasil resistisse até o limite do tolerável a todas as pressões da Inglaterra, que se tornou uma potência naval, militar, econômica, industrial, mas também abolicionista no final do século XIX, do século XVIII, e passou a pressionar os outros países, as potências europeias, a também acabar com o tráfico negreiro e a escravidão. O Brasil foi humilhado, em algumas circunstâncias, pela Inglaterra abolicionista, porque, em 1831, por exemplo, criou a chamada Lei para Inglês Ver, uma lei aprovada pelo parlamento brasileiro, sancionada pelo imperador, que dizia que o tráfico negreiro tinha acabado. Mas nunca entrou tanta gente escravizada no Brasil quanto nos 20 anos seguintes, nas 2 décadas seguintes. A chamada Lei para Inglês Ver, porque era apenas para que a Inglaterra aceitasse a independência do Brasil, porque essa era uma exigência no Tratado de Reconhecimento da Independência do Brasil. O governo britânico disse que só reconheceria se acabasse o tráfico negreiro. E o Brasil do faz de conta, esse Brasil da miragem, do descolamento entre a fantasia do poder e a realidade das ruas e no campo, criou a chamada Lei para Inglês Ver, que era apenas para dar satisfações à Inglaterra. Essa lei nunca foi cumprida até 1850, até que navios da Marinha Britânica invadiram águas territoriais brasileiras, bombardearam um forte na Ilha do Mel e no Paraná, e aí, diante dessa humilhação, rapidamente o parlamento se reuniu e aprovou a Lei Eusébio de Queiroz. Mas ainda demoraria mais quase 4 décadas para que o Brasil acabasse com a escravidão, em 1888, com a chamada Lei Áurea. Portanto, uma elite brasileira que resiste muito a qualquer mudança, a qualquer transformação em favor da maioria da população, né? Talvez esse seja até um livro para ser escrito, né, no futuro, A Bolha Assassina. Como é que todas as tentativas de revolução no Brasil foram abortadas, foram travadas por uma elite que se agarra ao poder e defende os seus privilégios a qualquer preço. Isso foi na independência, como seria também na República, né? Na República há uma ruptura, acaba o regime monárquico, começa o regime republicano, mas a estrutura vigente se mantém inalterada. O analfabetismo continuou, o latifúndio continuou, e os ex-escravizados, teoricamente, formalmente, legalmente libertados em 1888, foram abandonados à própria sorte. E logo em seguida, depois de um período de tumulto ali no governo Floriano Peixoto e Prudente de Moraes, começa a política do café com leite, em que os mesmos fazendeiros de Minas Gerais e São Paulo
e senhores escravistas continuam a mandar na República, pelo menos até 1930, que é o ano da Revolução de Getúlio Vargas, né? E eu diria que continuam a mandar até hoje. Se você observar o comportamento do Centrão em Brasília, que é basicamente uma representação da oligarquia rural, muitas vezes do agronegócio, essa elite rural ex-escravista continua a mandar no Brasil, como continua depois da independência, continua depois da República, depois da Revolução de 30, depois de 64 e depois da redemocratização, e está lá hoje, representada pelo Centrão. Mas isso também é assunto para um outro livro a ser escrito. Porque é interessante observar que a escravidão acabou em 1888, mas o legado da escravidão não, a herança da escravidão não. Os nossos grandes abolicionistas, são 3 negros mais importantes, né? Luiz Gama, André Rebouças e José do Patrocínio, e um branco, o pernambucano Joaquim Nabuco. Eles diziam que não bastava parar de comprar e vender gente, como o Brasil tinha feito até então. Era preciso também acabar com o legado da escravidão, com a herança da escravidão, dando terra, trabalho, renda, moradia, educação, fundamental, educação. Mais de 90% da população escravizada brasileira era analfabeta. Então, era preciso incorporar essa população à sociedade brasileira com plenos direitos e também deveres, obviamente, na condição de cidadãos plenos. Isso o Brasil nunca fez. O Brasil abandonou a sua África, né? A sua bela e a sua surpreendente África, que hoje a gente tanto celebra no carnaval, na música, no futebol, na dança, mas despreza nos indicadores sociais. Há um desprezo pela África brasileira hoje, como havia na época da escravidão. Essa população foi abandonada à própria sorte. E hoje nós pagamos o preço. E por isso que o tema dessa minha breve palestra é por uma segunda abolição, porque existe, quando nós dizemos que o Brasil é um país atrasado, um país pobre, um país injusto, um país desigual, isso é resultado direto da escravidão. Claro que existem pobres brancos no Brasil, indígenas, ribeirinhos, camponeses, pessoas que vivem abandonadas nas periferias das grandes metrópoles brasileiras. Existe pobreza, sim, de pessoas brancas no Brasil, indígenas, mas a imensa maioria, estatisticamente, é de pessoas afrodescendentes. Por isso que o professor Lemos citou um trecho, né, não sei se foi de uma entrevista ou do meu livro, acho que do meu livro, em que fala que pobreza no Brasil é sinônimo de negritude. Quanto mais negra for a cor da pele, maior a chance de uma pessoa ser pobre no Brasil. Então, assim, quem tiver um olhar honesto, cidadão, correto sobre o Brasil, vê a escravidão no Brasil. Você vê de várias formas. Você vê na paisagem. Vai ao Rio de Janeiro, vai a Salvador, a Recife, a São Luís do Maranhão, a Belo Horizonte, e observa quem mora nos bairros, chamados bairros nobres, Copacabana, Leblon, Ipanema, ou o Corredor Vitória de Salvador. Quem é que mora ali? Basicamente, os brasileiros brancos descendentes de europeus. Quem é que mora naquelas periferias insalubres, perigosas, às vezes dominadas pelo crime organizado, pelas milícias, pelo tráfico, completamente abandonadas pelo Estado brasileiro? Majoritariamente a população descendente de pessoas escravizadas, população negra ou mestiça. Essa é a realidade na geografia brasileira. Quem olhar, se você sobe ao Cristo Redentor e observa lá de cima o Rio de Janeiro, você vê a herança da escravidão na paisagem. Está lá, está diante dos seus olhos. Se você, ao pousar no aeroporto de Salvador, observar a cidade, você vê a herança da escravidão na paisagem urbana da capital baiana. Como vê a herança da escravidão? Também nos indicadores sociais, por qualquer critério que você queira medir o Brasil, por renda, trabalho, educação, moradia, saúde, segurança,
há um abismo entre o Brasil descendente de brancos e o Brasil descendente de africanos. Há um fosso. Isso é basicamente o nosso principal desafio estratégico para o século XXI, para o século XXII, XXIII, que é acabar com a desigualdade social, com esse fosso, essa imensa desigualdade social que nos torna um dos países mais injustos do mundo. Mas a herança da escravidão está também no comportamento do brasileiro. Nós somos racistas. É só observar o comportamento nos estádios de futebol, que sempre aparece no noticiário, nas redes sociais, nos shopping centers, em lojas, na rua. Nós somos racistas. Então, assim, enquanto nós não assumirmos essa realidade, nós não vamos para frente. O Brasil não vai a lugar algum. Porque enquanto ele não resolver a questão da herança da escravidão, nós continuaremos sendo um país desigual, injusto e um país pobre. E aí eu já vou terminar, viu, professores? Porque o interessante é que essa segunda abolição não interessa apenas aos negros, interessa a nós brancos também, ou pelo menos deveria nos interessar. Porque esta sociedade da tecnologia e do conhecimento do século XXI é uma sociedade que se baseia em capital e conhecimento humano. A riqueza das nações hoje está aqui dentro, da cabeça das pessoas. É daí que sai a inovação. Tecnologia de carro elétrico, de iPhone, de iPad, de lançadores de satélites, de redes sociais, de Twitter, de Facebook, de Instagram. É a tecnologia, a inteligência artificial, é isso que está revolucionando o mundo e produzindo riqueza nesse momento. E vai continuar daqui para frente. Então, um país que abandona a maioria da sua população à própria sorte, como é o caso da imensa maioria dos afrodescendentes brasileiros, é um país condenado à pobreza. Imagine quando ande pelas ruas do Rio de Janeiro, de Belo Horizonte, de Salvador, e observa aquela população de rua que hoje está lá abandonada, às vezes exercendo as mesmas tarefas da época da escravidão, puxando carroça, fazendo trabalho braçal, carregando carga e mercadoria nas costas. Quantos jornalistas, quantos escritores, quantos professores, quantos maestros, compositores, cientistas, governadores, ministros, presidentes da República estão lá que nunca nós vamos saber, porque não tiveram oportunidade de ter a mínima condição de se revelar na plenitude das suas vocações e talentos, desde a infância, na escola, de ter uma educação decente, moradia decente, saúde decente. E nunca vão ter emprego decente, nunca vão ter oportunidade de participar plenamente da vida nacional, porque foram abandonados, e isso é herança da escravidão. Então, eu queria terminar com essa mensagem de esperança. Hoje está nas nossas mãos corrigir essa herança tão perversa do passado, porque nós estamos numa democracia. E se nós sonhamos com um Brasil melhor, essa herança da escravidão tem que ser enfrentada. Este é o momento de enfrentar a herança da escravidão. Eu diria assim, se existe um bom sonho para todos nós sonharmos juntos, é fazer essa segunda abolição. Muito obrigado. Professor Laurentino, Ricardo, a partir desse momento, né, após a fala, essa imprescindível reflexão do escritor, do nosso convidado, Laurentino Gomes, nós vamos passar o segundo momento desse encontro, que consiste numa espécie de entrevista em que nós também contemplamos aqui comentários, falas, perguntas da audiência. Eu fui acompanhando aqui aos poucos o chat. A gente, infelizmente, não vai poder dar atenção a todos os que manifestaram aqui comentários, apreço, expressão de afeto e perguntas em função do tempo do evento de hoje. O professor, o escritor, o intelectual Laurentino Gomes, ele está conosco, mas em meio a muitos compromissos, então nós fizemos alguns ajustes para o horário de hoje. Lemos. E só para lembrar que ele está em Portugal com 4 horas de fuso horário a mais. Isso mesmo, exatamente. São quase 9 horas da noite, né, Laurentino? Então, a gente precisou levar isso em consideração hoje para que pudéssemos contar com a disponibilidade, com a generosidade do Laurentino conosco hoje.
Ricardo, você tem uma primeira pergunta? Sim. Bom, primeiro agradecer a sua fala, Laurentino, foi maravilhosa. Eu já tinha assistido a fala na ABL, eu ouso dizer que foi até melhor aqui, porque acho que a proximidade, a gente te vê, né, mesmo que a distância, eu acho que você conseguiu passar muito bem o seu recado, né? Eu começaria com uma pergunta, que é a seguinte: antes dessa nova trilogia intitulada Escravidão, publicada em 3 volumes entre os anos de 2019 e 2022, você publicou uma trilogia anterior, né, que foi falada aqui, que são os livros 1808, 1822 e 1889. Só que, cronologicamente, a abolição ocorreu antes da instauração da República, né, como todo mundo sabe. Mas você abordou a questão da escravidão de forma mais detalhada somente após ter escrito sobre os acontecimentos que desaguaram em 1889. E aí a minha pergunta é a seguinte: isso ocorreu porque, ao pesquisar para escrever o último volume da trilogia anterior, você percebeu que precisaria escrever também separadamente sobre a escravidão, ou foi por algum outro motivo? Como é que surgiu a ideia dessa nova trilogia? Sim, Ricardo, é uma boa pergunta, porque eu diria que houve um amadurecimento da minha parte a respeito da história do Brasil. Como eu expliquei no começo da nosso bate-papo, existem diversas maneiras de estudar a história, né? Ao estudar essas 3 datas, 1808, 1822 e 1889, você consegue entender a construção do Estado Nacional Brasileiro de um ponto de vista, digamos assim, mais formal, legal, jurídico, a construção das instituições brasileiras, das leis brasileiras. Então, assim, você consegue entender, digamos assim, a arquitetura do edifício brasileiro. O seu alicerce, como é que o Dom João, ao chegar ao Rio de Janeiro, primeiro a Salvador, depois ao Rio, ele copia, né, as instituições, as leis, transfere a fábrica de pólvora que estava em Lisboa para o Rio de Janeiro, ali para onde hoje é o Jardim Botânico. Ele transfere a imprensa nacional que estava lá, a Biblioteca Nacional, ou seja, ele vai clonando Portugal no Brasil. Ele transfere a classe dirigente portuguesa, né? Estima-se que entre 10 mil e 15 mil pessoas foram para o Brasil com Dom João. Então, esse é o alicerce institucional, jurídico, né, do Brasil. E depois, esse alicerce ele continua sendo construído na independência. É importante entender que foi o herdeiro da coroa de Portugal que fez a independência, é a única monarquia tão duradoura na América, são 67 anos, e depois a República, as discussões todas a respeito do ideário republicano e coisa assim. Mas, para você entender mesmo o Brasil, é preciso observar quem mora dentro desse edifício. Só a sua arquitetura de engenharia civil não basta. E aí vem a escravidão. Porque a maioria da população brasileira é constituída por afrodescendentes. Sim. Tudo no Brasil foi construído por pessoas escravizadas, começando com os indígenas, depois com os africanos. A origem dos nossos problemas, da nossa desigualdade, está na escravidão. O analfabetismo, a pobreza, a concentração de propriedade, da renda, o latifúndio, tudo isso tem a ver com a escravidão. Então, eu cheguei à óbvia conclusão de que, para entender mesmo o Brasil, não bastava ficar nessas 3 datas formadoras do Estado brasileiro no século XIX. Era preciso dar um mergulho mais profundo. E aí vem a escravidão. A escravidão já está nos 3 primeiros livros, né? Tem um capítulo importante no 1808, tem no 22, depois tem sobre o abolicionismo, tem bastante coisa sobre a escravidão no 1889. E aí eu cheguei a uma outra conclusão também, não bastava escrever um livro, era preciso escrever uma trilogia, porque é um assunto enorme. Eu acabei escrevendo mais de 1.500 páginas, em 3 volumes, e eu diria que eu mal toquei a superfície do assunto. É um assunto vasto, profundo, que comporta muito mais. Aliás, é a disciplina mais, é a parte da disciplina de história mais estudada, né, pelos historiadores brasileiros. Tem muita produção boa, maravilhosa, grandes historiadores que se dedicam ao assunto. Mas eu diria assim, é um assunto inesgotável. Importantíssimo dar esse mergulho para entender o Brasil.
Muito obrigado. Uma outra questão, Laurentino, nessa pesquisa que você fez, houve algo que você descobriu que te chamou muita atenção, que representou, ou foi um desafio, ou algo que, apesar de já ter muitos historiadores que escreveram, como você bem disse, sobre a questão da escravidão, houve algo que você tenha descoberto que você não tinha encontrado em livro nenhum, em nenhum dos estudos que você leu? Sim, no primeiro volume eu diria assim que uma coisa que muito me surpreendeu foi observar que a escravidão ela está quase que no código genético do ser humano, né? É muito interessante, por exemplo, na mesma época em que a Catedral de Santiago de Compostela estava sendo construída por mouros escravizados pelos cristãos no mar Mediterrâneo, a principal mesquita de Marrakech, na mesma época, no mesmo ano, estava sendo construída por cristãos capturados pelos mouros no Mediterrâneo. Isso é fascinante. Escravidão branca, isso é que é interessante, escravidão branca. Sim. E que a escravidão nem sempre foi negra, né? A própria palavra, a etimologia da palavra escravo vem de eslavo, que no inglês virou slave. Sim. Eslavos em latim, que era um povo ali da região do Mar Negro, onde hoje tem a guerra na Ucrânia, que era escravizado e levado para a bacia do Mar Mediterrâneo, vendido para os gregos, para os romanos. Então, essa é a etimologia da palavra escravo, né? Pessoas brancas de olhos azuis. Então, isso me surpreendeu muito. Os números, evidentemente. A tragédia, que era uma travessia do Oceano Atlântico. Eu falei aqui que morreram 1.800.000 pessoas na travessia, mas tem um historiador americano chamado Joseph Miller, que ele calculou também que dentro do continente africano, depois que as pessoas eram escravizadas, e às vezes tinham que percorrer jornadas de 300, 400, 500 quilômetros a pé, morria pelo menos 15% a 20%. E mais 15% a 20% morria nos 2 primeiros anos depois da chegada do Brasil. O que significa que de cada 2 africanos escravizados, lá no interior do continente, só um sobrevivia ao 3º ano de trabalho no Brasil. E isso é uma loucura. Isso dá, assim, sei lá, 25 milhões de pessoas escravizadas e 12, 13 milhões mortas pela escravidão. Isso dá a cidade de São Paulo inteira. A mortalidade era absurda. Então, isso me surpreendeu. Mas no segundo livro me surpreendeu, por exemplo, o papel da família, da mulher escravizada. As mulheres tiveram um papel muito importante de proporcionar um ambiente de sobrevivência no ambiente escravista, né? Constituindo família, trabalhando, comprando a sua própria alforria e dos maridos e dos filhos. Então, o papel da mulher no ambiente escravista é um assunto que ainda merece muito mais estudos interessantes. Vejamos, até contemplando aqui, em harmonia com uma pergunta de alguém da audiência, você é a favor, Laurentino, da política de cotas para o acesso a faculdades públicas e ao serviço público? O que você nos diria sobre esse tema? Sim, eu sou completamente a favor por 2 razões principais. A primeira é que é a primeira vez que o Brasil, num ambiente de democracia, adota uma medida prática, concreta, para enfrentar o legado da escravidão. Então, até pelo seu caráter simbólico, nunca antes houve uma tentativa de enfrentar a herança da escravidão concretamente, com a aprovação de leis no parlamento, sancionado pelo presidente da República. Então, isso é muito importante. O Brasil da democracia, a gente nunca teve um período tão longo de exercício de democracia no Brasil, são apenas 30 e poucos anos, mas nunca teve mais que isso. É absurdo, mas é isso. 40 anos, né? Agora vai fazer o ano que vem, a partir da campanha das diretas. Mas, assim, é a primeira vez que o Brasil realmente tenta adotar alguma medida para enfrentar a herança da escravidão. A segunda razão é que cota funciona, dá resultado. Se você observar as estatísticas, desde que essa decisão foi aprovada, tem aumentado
substancialmente o número de pessoas negras em diversas áreas da vida brasileira. Nas empresas, nas escolas, nos cursos de mestrado, de doutorado, no parlamento tem aumentado, a presença de artistas, nas publicidades, nas minisséries, nas novelas, no jornalismo. Tudo isso é consequência da lei de cotas, porque é o seguinte, é muito legal você invocar o direito de, assim, meritocracia se você nasceu em berço privilegiado. Teve condição de começar a vida bem, com boa assistência de saúde, boa escola, pais que tinham uma boa renda e você não precisou ir trabalhar com 12, 13 anos para complementar a renda da família e não estudar. Aí tudo bem, então você invoca a meritocracia. Mas se você não teve sequer a condição de começar em mínimas condições de igualdade lá na infância, como é que você vai invocar a meritocracia na hora de entrar na USP, na hora de entrar na UFRJ, ou fazer um concurso público? Então, assim, para resumir, eu acho que a lei de cotas ela não é uma solução definitiva. Eu acho que se daqui a 200 anos nós tivermos lei de cotas, o Brasil fracassou redondamente. A lei de cotas tenta corrigir no meio um problema da origem. Ela tenta compensar a deficiência de quem nunca teve oportunidade de começar minimamente equipado para concorrer às oportunidades que a sociedade brasileira oferece. Mas tem que ser uma coisa, evidentemente, temporária. O Brasil tem que adotar outras políticas que, uma hora, torne a lei de cotas obsoleta. E o que você acha que poderia, assim, o que já poderia ser feito ou já poderia ter sido feito que não foi feito ainda? Você já pensou sobre isso? Bem, primeiro eu acho assim, tudo isso é muito incômodo. E é muito importante chamar a atenção disso. É incômodo para nós brancos observarmos a aplicação da lei de cotas, a presença cada vez maior de artistas, de jornalistas e de pessoas negras, porque isso mexe nos nossos privilégios. E é importante a gente ter consciência disso. A segunda abolição, ela não é uma festa popular de rua, ela incomoda, ela exige de nós mesmos uma grande disposição de pensar um Brasil diferente do que nós tivemos até agora, inclusive de abrir mão dos nossos privilégios. Então, assim, eu vivi uma experiência bastante curiosa na África do Sul, pós-Mandela. Eu fui lá numa viagem a trabalho e a África do Sul tinha um programa aceleradíssimo de cotas, que continua em vigor até hoje. E na minha área, o jornalismo, isso estava provocando uma distorção até, porque não tinha jornalistas com formação em curso de comunicação. Eram relativamente raros na época do apartheid. Então, o que aconteceu? Começou a haver uma distorção nos salários, porque as empresas tinham obrigação legal de contratar jornalistas negros, eram relativamente poucos, eles começaram a ganhar mais. Os meus colegas brancos estavam alarmados com isso. Como é possível? Mesma função, com salários diferentes. Mas é preciso ter a consciência de que é um parto, é difícil. Mas isso exige de todos nós muita maturidade e muita generosidade em relação ao Brasil, porque se nós não fizermos isso, nós vamos entregar um país péssimo para os nossos filhos, para os nossos netos, nossos bisnetos. É responsabilidade da nossa geração. Aí você me pergunta, o que mais? Eu acho que, assim, a democracia está começando a produzir resultados, né? Quando a gente vê programas de distribuição de renda, Bolsa Família, de moradia, o esforço que as empresas estão fazendo, às vezes, para incorporar a chamada diversidade nos seus recursos humanos, na televisão, na publicidade, isso é tudo muito animador. Mas, assim, é um processo longo, difícil, que vai exigir muita paciência e muito desprendimento da parte de todos nós, mas ele não tem volta. Eu diria que isso daqui ou nós fazemos ou o Brasil vai ser um fracasso no futuro. E eu não quero deixar para os meus filhos e meus netos um país fracassado. Certo. E eu acho que também isso passa aqui do ponto de vista do tribunal, né, de quem trabalha no tribunal, passa
pela punição exemplar, né? Só há pouco tempo é que o Supremo Tribunal Federal deu uma decisão, né, que realmente equiparou a questão do preconceito racial, né, a crime inafiançável, porque não se entendia o artigo da Constituição que fala que o racismo é crime inafiançável, aí não se enquadrava no conceito de racismo quando havia qualquer queixa ou alguém fazia uma denúncia, movia um processo, e aí só agora, primeiro numa decisão do Supremo e depois um decreto recente da presidência, é que vai se realmente colocar em prática o que em 88 já estava na Constituição, que o racismo é crime imprescritível e inafiançável, né? Eu acho que passa Sim. também por essa questão para a gente conseguir resolver, né? Sim, mas o Ricardo Lemos, eu queria só complementar uma coisa, que eu acho que essa segunda abolição, ela não se resolve apenas com leis, decretos, medidas provisórias e políticas públicas. Mais importante que isso é uma mudança de natureza cultural. Sim. Nós precisamos nos livrar desses mitos, desses auto-enganos que nós criamos no passado, de que o Brasil não é racista, que o Brasil teve uma escravidão boazinha, e assumir que nós somos um país desigual e racista e um país que não resolveu a herança da escravidão. E que todos nós temos responsabilidades por isso. Às vezes, por exemplo, eu defendo a ideia de que pessoas, famílias, instituições, países que foram escravistas deveriam pedir desculpas. Sim. É um gesto simbólico, mas ele é muito importante, porque ele leva uma mudança de natureza cultural, é uma tomada de consciência. E aí as pessoas se defendem dizendo, mas eu não escravizei ninguém, o meu pai não escravizou ninguém. Como é que eu vou pedir desculpas por uma coisa do século XIX? Então, os romanos deviam pedir desculpas, os franceses. Não, a herança da escravidão está presente entre nós. É uma ferida que não se fechou, que não cicatrizou. E começar com um pedido de desculpa e de reconhecimento é uma atitude muito maravilhosa, porque ela leva a uma nova tomada de consciência, a um futuro de maior concordância, de uma convivência mais moralmente aceitável entre nós. Então, esse é um pedido concreto que todos nós deveríamos aceitar, porque é reconhecer o nosso papel em relação ao passado e também das pessoas que nos antecederam. Maravilha. Lemos, você tem uma pergunta, né? Sim, sim. Antes, eu só queria acrescentar que a pergunta referente à política de cotas também foi aqui proposta pela Cláudia Lúcia Araújo da Silva, que faz parte aqui da audiência. Laurentino, ampliando um pouco mais, né, os temas, a gente pode retomar alguns deles e vai retomar, né, por intermédio das questões aqui propostas pela audiência, mas prosseguindo com o que nós tínhamos preparado, há algum outro acontecimento histórico que você gostaria de abordar na história brasileira como escritor, mas que ainda não conseguiu? Quais são os seus projetos em andamento no momento? Você pode compartilhar conosco? Sim, tem muita coisa que eu gostaria de fazer. Eu acho que assim, tem vários personagens, acontecimentos que estão nos meus livros e que eu gostaria de aprofundar. No momento, eu não tenho nenhum projeto assim concreto com essa dimensão, né? Até porque eu tenho a sensação, professor Lemos, que a coisa mais importante que eu tinha que fazer na vida eu já fiz, sabe? Que é escrever sobre escravidão. Eu não consigo imaginar nada mais importante do que isso. Mas, assim, eu quero continuar escrevendo, mas principalmente estudando. Eu acho que mais do que escrever, um escritor tem que ser um bom leitor. A gente tem que ter um tempo para ler, para ficar quieto, para meditar. E é o que eu estou fazendo nesse momento. Estou lendo coisas muito variadas. Acabei de ler um livro maravilhoso de uma escritora espanhola chamada Irene Vallejo, chamado O Infinito num Junco, sobre o nascimento do livro e as suas... É maravilhoso esse livro. Acabei de ler hoje. E estou trabalhando agora em alguns desdobramentos dessa minha obra, né? Vai sair um Escravidão nos Estados Unidos, em inglês, no ano que vem. Eu acabei de fazer a versão em português para ser traduzida. E na Bienal do Rio de Janeiro, eu vou lançar uma versão juvenil do Escravidão para estudantes e professores e adolescentes. Vai ser lançado agora na Bienal, em setembro. Por enquanto é isso.
Você até adiantou um pouco, né? Você falou da questão da bolha assassina, né? De repente poderia ser até um projeto, né? Sim, esse é o projeto. Isso vai dar confusão na minha vida, mas eu acho que seria muito interessante. Como é que essa elite brasileira ela se recicla e ela deglute revoluções em proveito próprio. Ela se adapta à Inconfidência Mineira, à independência, à República, à Revolução de 30, à redemocratização, e ela perpetua as desigualdades, Sim. mas ela tem uma capacidade absurda de sobrevivência. Se você olhar, o Brasil nunca teve revoluções legítimas, né? Exatamente. Foram rupturas que rapidamente a elite se adapta a elas e continua a perpetuar os seus privilégios Exatamente. E as desigualdades. Mas é um livro, não sei não se eu vou escrever. Uma vez eu até conversei com você, né, na ABL daquele dia, né, que uma vez eu vi uma reportagem que você deu declarações sobre a questão da corrupção no Brasil, né? Eu achei até que você estava com um projeto que você falou sobre a corrupção ao longo da história do Brasil. Eu falei assim, caramba, acho que vem um livro aí nesse sentido. Porque a corrupção nada mais é do que a promiscuidade entre os interesses públicos e privados, né? Sim. E ela tem a ver exatamente com isso. Como é que uma determinada faixa da população escravista e de mentalidade escravista se apropria dos recursos do Estado e das leis Sim. e das instituições. Essa é a base da corrupção. É isso. Então, uma coisa tem a ver com a outra. Laurentino, a Adriana de Lima Machado, ela havia proposto aqui uma pergunta que diz respeito ao seguinte, ela pergunta se poderia falar um pouco sobre a importância do movimento negro nesse processo todo de conquistas de direitos, etc. Né? O que você teria... Sim, eu diria que isso tem a ver com o que eu chamei no primeiro volume de uma guerra pelo calendário cívico brasileiro hoje, né? Existem duas datas em confronto. Uma é o 13 de maio, da Lei Áurea, e outra é o 20 de novembro da morte do Zumbi dos Palmares, em 1600. E são duas datas simbólicas porque são duas maneiras de ver o Brasil. O 13 de maio ele foi apropriado, vamos dizer assim, pela população branca brasileira, como se fosse uma concessão, uma obra de benemerência da elite imperial brasileira, dos brancos brasileiros, transformado pelas ideias iluministas do século XVIII e XIX, e que decidiram, como se dizia na época, redimir uma raça oprimida. Essa é a mitologia do 13 de maio, né? O 20 de novembro, que é uma bandeira do movimento negro, e que nem todos os estados e municípios comemoram, só uma minoria, Sim. é de sangue, é de confronto, é de guerra, é de enfrentamento, é de resistência. Então, assim, são duas visões, mas eu diria que essas duas datas, elas se complementam, porque o movimento negro no Brasil não é uma coisa recente. Ele sempre existiu. Se você observar Palmares, é um lampejo do movimento negro. Se você observar as centenas de quilombos, de fugas, a revolta do Malês, em 1835, em Salvador, as muitas revoltas que ocorreram na Bahia, e depois a participação ativa dos negros no movimento abolicionista. Hoje, infelizmente, parece que o movimento abolicionista é uma coisa de brancos, do Joaquim Nabuco apenas, do Raul Pompeia, mas houve uma participação intensa dos negros. Na reta final do abolicionismo, começou a fugas em massas, quilombos, rebeliões das pessoas escravizadas nas fazendas do Rio de Janeiro, de Minas Gerais e de São Paulo. Então, há uma luta, um enfrentamento que continua até hoje. Então, assim, não dá para dizer que os negros brasileiros são agentes passivos de uma história branca, como se eles fossem secundários. Eles lutaram, resistiram, enfrentaram o sistema escravista e continuam enfrentando até hoje. Agora, a novidade no ambiente de democracia é que essa população que não tinha voz, eu acho que agora tem voz. Sim. Eu tenho observado um ativismo negro que é motivo de grande alegria, de grande esperança
para nós todos, né? Observa nas redes sociais e a quantidade de escritores negros que estão tendo pela primeira vez a oportunidade de publicar suas obras, de jornalistas negros que hoje estão ativos na profissão. Quando eu entrei nas redações, quase 50 anos atrás, meu Deus do céu, não tinha nenhum, não tinha ninguém, era uma raridade. Então, tudo isso é motivo de alegria e esse é o movimento negro no Brasil, né? Eu diria que o movimento negro não é apenas um grupo pequenininho que fica fazendo barulho. É a população afrodescendente brasileira que, aos poucos, vai tendo condição de se manifestar e de reivindicar o protagonismo que ela nunca teve na história oficial brasileira. Exatamente. E complementando aí o que você disse, né? Eu vejo, assim, quando eu vejo casos de racismo aí que ocorrem todos os dias no Brasil, eu acho que um dado novo e muito positivo foi o fato das pessoas terem acesso ao celular, né? Os atos de racismo são filmados, colocados na internet, né? Rapidamente, a repercussão é grande, então eu acho que a gente não via muita coisa e hoje a gente consegue, porque a própria vítima de racismo, ela é, na maior parte das vezes, ativista, muito, ou pelo menos várias vezes, né? Porque eu vejo muito isso, filmam, denunciam, publicam na internet, aquilo repercute, vai parar na televisão, aí vem a punição. Isso é uma novidade assim, incrível. Os meios tecnológicos acho que ajudaram muito no combate ao racismo, né? A internet, como você falou. Sim, sim, eu acho que assim, o racismo sempre existiu no Brasil, mas agora ele está mais exposto. Sim. Ele está mais exposto devido à tecnologia, mas também à democracia, né? Um ambiente Sim. de liberdade de expressão que permite às pessoas denunciarem e cobrarem o resultado desses crimes, né? Eu acho que um passo a mais que precisaria ser dado, né, que eu acho que não foi dado ainda pelos brasileiros, quando houve, por exemplo, essas mortes, né, recentes nos Estados Unidos de negros, eu vi quantas pessoas brancas foram às ruas para protestar. Eu acho que a coisa só começa a mudar realmente quando a maioria das pessoas brancas tiverem uma postura mais ativa, né? Enquanto a gente tiver uma postura reativa, não vai a lugar nenhum, porque esse não é, como eu disse, não é um projeto dos negros brasileiros, é um projeto de todos nós, ele interessa a todos nós. É isso, na hora que a gente se conscientizar que a segunda abolição é um assunto do interesse de todos nós, fica melhor de conversar do que uma parte da população ter uma atitude negacionista e racista e reativa. Não existe, isso é mimimi, não sei o quê. Você está se recusando a participar de um debate, uma tomada de consciência e de transformação que é fundamental para a sociedade brasileira. Diga, Lemos. Ricardo e Laurentino, eu queria informar a audiência que eu estou pensando aqui aleatoriamente algumas das perguntas mais expressivas, mais representativas, porque são várias considerações aqui, Laurentino, estou acompanhando o chat, as pessoas estão se manifestando, então são manifestações de apreço, de afeto, as pessoas declarando aqui, né, o fato, né, informando, né, que já, como anda a leitura, né, das suas obras aqui, do Escravidão, inclusive, então várias declarações de vários leitores aqui. Mas, em função do tempo, eu estou pensando só as mais importantes. Como nós já estamos nos aproximando um pouco, né, do final do programa, eu percebi... Oi, Ricardo. Lemos, nós temos cerca de 190 pessoas, né, agora, né? Isso, exatamente, uma audiência expressiva aqui conosco, interessada nesses temas, nessa troca aqui, nessa partilha de conhecimento e troca de impressões sobre a história. E eu selecionei aqui duas perguntas que, de algum modo, estão interligadas, né? Talvez sejam as duas últimas que eu apresente, que uma tem relação com o seguinte, né? Rui Barbosa, inclusive porque esse ano nós estamos comemorando o nosso centenário da morte dele. Então, aqui aqui nós temos temos alguém da audiência perguntando qual foi o papel, efetivamente, qual foi o papel que o Rui Barbosa desempenhou no que diz respeito à documentação relacionada aos registros, né, às informações sobre a escravidão aqui. E daqui a pouco informo os nomes deles, né? Um outro integrante da audiência também pergunta sobre o que você pensa, Laurentino, sobre Machado de Assis e as posições, o modo como a escravidão foi tematizada pelo pensamento, pela obra do Machado. Então, são duas personalidades relevantes no panorama, né, histórico, né, brasileiro. Então,
por isso, em especial, as pessoas estão curiosas por saber o que você pensa, em função de você ter pesquisado tanto. Sim, eu acho que bem, o Machado de Assis, é preciso entender a obra dele no contexto da época, né? O Machado de Assis, ele foi aceito no ambiente ali do Rio de Janeiro do século XIX, fundou a Academia Brasileira de Letras, mas talvez exatamente por não ser um militante da causa negra. Ele foi bastante moderado nas suas posições, embora a escravidão apareça nas suas obras. Sim. Mas eu acho que assim, seria um erro hoje condenar o Machado de Assis, de achar que ele deveria ter sido mais radical nas suas posições. É preciso entender o ambiente da época e principalmente a grandiosidade da sua literatura, que é uma literatura universal, uma literatura que fala a todos os seres humanos. Então, assim, não acho que a gente deva condenar o Machado de Assis por um papel que ele exerceu num determinado ambiente. Outros escritores foram mais enfáticos, né? Por exemplo, o próprio Luiz Gama, que é advogado, né, um dos pais do direito no Brasil no século XIX, e também escritor e poeta, era militante total, foi um precursor do abolicionismo. É um papel bem diferente do Machado de Assis. Em relação ao Rui Barbosa, eu diria que tem dois Rui Barbosas na história do Brasil. Tem um, que é o grande jurista, que atuou em Haia, o da campanha civilista, campanha republicana, que foi candidato a presidente da República, e esse é grandioso. E existe um outro Rui Barbosa que, no calor dos acontecimentos, tomou decisões bastante atabalhoadas, que é o ministro da Fazenda do primeiro governo provisório. Ele, como ministro da Fazenda, ele provocou uma corrida, uma especulação financeira no país, foi um desastre, e, principalmente, ele mandou queimar os documentos da alfândega do Rio de Janeiro, que registravam as entradas e saídas de navios com pessoas escravizadas, onde os traficantes e os compradores pagavam impostos. É errado dizer que o Rui Barbosa queimou toda a documentação da escravidão brasileira. Sobrou muita coisa. Certidão de casamento, nascimento, processo na justiça, inquéritos, nos cartórios do Brasil, existe uma infinidade de documentação sobre escravidão. Mas os registros da alfândega ele mandou queimar. Por duas razões. A primeira é que, na época, não só ele, mas também outros republicanos e abolicionistas achavam que era preciso deixar a escravidão no passado. Apagar essa mancha que conspirava contra a imagem do Brasil republicano. Tanto assim que a queima dos documentos foi aplaudida no parlamento. Mas existe uma outra razão, que nunca se confirmou, mas é possível, que ele quisesse queimar as provas da propriedade de escravos para que os fazendeiros não entrassem na justiça depois reivindicando indenização pela Lei Áurea. Já ouvi isso. Essa é uma hipótese. Nunca ninguém falou isso, nunca isso se comprovou. Mas o fato é que o Rui Barbosa teve um papel ali mesquinho, né, nesse momento, e isso não combina com o Rui Barbosa da campanha civilista. Meus caros, eu queria registrar aqui a pergunta sobre o Machado foi feita pelo Luiz Cláudio Regaço, e a pergunta sobre Rui Barbosa foi feita pela Tânia Almeida Blanco. E queria só fazer um lembrete em relação ao Machado. Sim, somos gratos aqui pela participação, e são várias pessoas aqui se manifestando, Laurentino. Todos ansiosos e desejosos de participar desse diálogo. E, bem, sobre o Machado, eu queria lembrar que Machado escreve um dos contos mais contundentes, né, da história da literatura brasileira, né, sobre escravidão, que é O Pai contra a Mãe, um conto fortíssimo, né? E que a sua obra ela tematiza de uma forma muito sutil, muito inteligente, com um brilho extraordinário, o comportamento, né, do escravagista, né, o comportamento do homem branco, e as posições dele ficam muito evidentes, muito claras para o leitor atento ali o que ele está expondo, né? Então... e lembrar também, Lemos, que assim, se descobriu há alguns anos, né, fotos, e se detectou o Machado numa comemoração abolicionista ali
no meio da população negra. Foi o professor Eduardo de Assis Duarte, do UFMG, que encontrou essa foto. Isso também derruba essa questão de que o Machado era alheio, né? Há crônicas do Machado de Assis com muita ironia, tratando do tema da escravidão, né? Ele não foi omisso, né? Agora, o que o Laurentino falou, na verdade, ele precisava ser aceito. E realmente, para ser aceito, ele tinha que jogar as regras do jogo. Foi o que ele fez. Não à toa, ele fundou a BL e foi o primeiro presidente da BL. Eu gostaria de que pudéssemos contemplar mais colocações aqui. Só uma última pergunta aqui, Lemos. Tem um colega, não sei se é colega, acho que ele é, o André O. Ele está fazendo essa pergunta desde o início. Ele pergunta, Laurentino, se você sabe onde era o Pelourinho aqui no Rio de Janeiro. Onde ficava o Pelourinho aqui na cidade do Rio de Janeiro. Não, eu não saberia responder, Ricardo. Tem muitos... O que eu encontrei foi uma informação de que o principal Pelourinho era no antigo Largo do Rocio, que hoje é a atual Praça Tiradentes. Ok. Não, mas eu não me arrisco a responder coisa que eu não sei. Essa informação eu não tenho. Certo. Mas eu constatei que teria sido o principal. Ali tem, inclusive, uma gravura do Debré de 1834, mostrando o Largo do Rocio com aquele pelourinho, né, imenso. Muito bem, meus caros. Nós já estamos nos aproximando aqui do horário de término acordado entre todos nós. Eu gostaria muito de agradecer a presença de todos os participantes aqui da audiência, manifestar a minha gratidão aqui por sua disponibilidade, sua generosidade, Laurentino, e vamos nos aproximando aqui do final do Humanitas de hoje. Ricardo, se tiver palavras para nos dizer, e vamos nos aproximando e podemos ouvir, então, o Laurentino em suas palavras finais. Bom, só de novo agradecer, Laurentino, realmente foi uma honra e uma alegria muito grande você ter aceito o nosso convite e participado. Adorei, foi uma aula maravilhosa, leve, né? Porque eu acho que uma aula precisa ser leve, e a sua aula foi leve, nos deu muitas informações. Adorei as perguntas que você respondeu. Acho que o bacana que a gente tenta nos eventos é não só ouvir o palestrante, mas também colocar questões para que o palestrante se posicione. Acho que você mandou muito bem. Bem, eu que agradeço. Já vi aqui a Tânia até criou uma hashtag aqui, volta mais Laurentino, minha nossa. Sim, são vários pedidos como esse também, Laurentino, vários pedidos. Obrigado, muito obrigado pela acolhida, fico muito feliz. Bem, eu queria só terminar, então, assim, agradecer novamente pelo convite. Como eu disse, essa segunda abolição tem mais a ver com uma tomada de consciência, uma mudança de natureza cultural. Portanto, a segunda abolição começa aqui, né? Mais do que no Parlamento, no Palácio do Planalto, ou no Ministério da Fazenda, ou no Supremo Tribunal Federal. Ela começa aqui, na reflexão, no estudo. Mas, assim, o passado ele tem muita injustiça, tem muito sangue, tem muito sofrimento, tem muita guerra, tem muita opressão. Mas isso não pode ser um sinal de desânimo, né? A gente não pode ter uma visão nihilista pelo Brasil. A gente não pode perder esperança. Às vezes eu vejo que as pessoas, às vezes, estão muito desanimadas, né? Achando que o Brasil não tem jeito, que não vai para frente. Nós precisamos manter o sonho aceso. Assim, os abolicionistas, incluindo a população negra que participou do movimento abolicionista, tiveram um grande sonho no século XIX e conseguiram realizá-lo parcialmente. Não foi a abolição que o Joaquim Nabuco, Luiz Gama, André Rebouças e José dos Passos sonhavam, mas um pedaço eles conseguiram. Eles conseguiram o fim do comércio de gente no Brasil. Foi a primeira campanha popular de rua na história do Brasil. Milhares de pessoas foram para as ruas reivindicar o fim da escravidão. Então, essa é uma vitória do passado, que deve nos orientar hoje. O Brasil tem hoje determinante. E foi determinante, né, Laurentino, para a proclamação da República, né? Foi sim, porque os fazendeiros se sentiram traídos, e aí migraram para a campanha republicana. O Império desabou, né, mais do que foi derrubado. Então, assim, a vitória do passado, da primeira abolição, deve ser um sinal de esperança e um ânimo para nós. Nós precisamos lutar. Mas, assim, está na mão de todos nós. Isso é uma coisa que tem que mudar dentro da sociedade, uma mudança de consciência.
está nas famílias, nas igrejas, nas escolas, em tudo, nas instituições. Então, essa é uma tarefa que vale a pena nós assumirmos plenamente e lutarmos por ela, e sonharmos com ela, né? Ok, muito obrigado mais uma vez. É só para fazer uma propaganda, né? Os livros do Laurentino são editados pela Globo Livros. Você pode repetir novamente quando você estará aqui no Rio, Laurentino, para o lançamento do livro da escravidão? Eu vou fazer um tour pelo Nordeste, vou a João Pessoa, vou a Aracaju, São Luís, e depois, na Semana da Independência, eu estou no Rio. Eu vou ter um bate-papo, uma palestra na Bienal do Rio, às 7 horas da noite, no dia 7 de setembro. Que beleza! Eu vou falar sobre por que é importante estudar o passado para entender o presente e construir o futuro. E depois eu vou fazer várias sessões de autógrafos até o domingo, ou seja, dia 7, 8, 9 e 10, lá na Bienal do Rio. Estão todos convidados. Eu mesmo, como testemunha que pedi autógrafo ao Laurentino, ele é de uma delicadeza, uma educação ímpares. Muito obrigado mais uma vez, Laurentino. Eu que agradeço. Muito obrigado aí pela acolhida e agradeço especialmente as pessoas que se manifestaram aqui em favor do meu trabalho. Fico muito feliz. Obrigado. E a toda a produção também, Lemos, Sara, e quem está nos assistindo. E até a próxima. Semana que vem nós teremos o Sarau do Museu. Nós teremos o Sarau do Museu semana que vem para discutir a poesia de Carolina Maria de Jesus e Solano Trindade. Vai ser uma maravilha. Muito bom. Obrigado. Grande abraço. Obrigado, tchau. Boa tarde, boa noite. Aliás, boa tarde, boa noite. Boa noite. Boa noite a todos e todas. Um abraço, Laurentino.